Olá, eu sou Rafaela Fineza, terapeuta de casais, e esse é o meu canal. Se você está disposto a ter um casamento saudável e feliz e realmente disposto a transformar a relação de vocês numa relação satisfatória e que cumpra tudo que o casamento veio para cumprir em nossas vidas, fica aqui comigo, já se inscreve no canal e assume essa postura aqui com tudo aquilo que eu vou te ensinar hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre a amizade. A amizade é uma base profunda da relação conjugal e muitas vezes a gente negligencia essa amizade. Muitas vezes a gente abre o nosso coração, as esposas principalmente, abre o coração para a amiga, para a melhor amiga, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o pai e não abre o coração para o marido. A gente abre o coração é para quem a gente tem confiança, é para quem a gente sabe que vai segurar o nosso coração. E por que você não abre o seu coração para o seu marido? Essa é a maior dificuldade dos casais hoje. Não ter a liberdade, não ter a certeza dentro de si por conta de alguma crença que tem baseado na infância, algum acontecimento da sua história de vida, acredita que o outro não vai entender, então muitas vezes acaba nem falando. E aí se tornam dois estranhos dentro da mesma casa. O que eu mais recebo de mensagens no meu Instagram é pessoas falando que estão morando com um desconhecido. É como se o marido fosse um desconhecido, fosse um estranho dentro da casa e a esposa também. Por que isso acontece? Porque vocês não abrem o coração de vocês para o seu cônjuge. Porque quanto mais abrimos o nosso coração para o cônjuge, mais ele entende sobre nós, mais ele entende sobre vulnerabilidades, mais ele entende sobre as nossas principais fraquezas. Sabia que o nível de intimidade de um casal não se mede por quantas vezes eles têm relação sexual na semana, mas na verdade por quanto eles conhecem um do outro, por quanto eles conhecem da vulnerabilidade e das fraquezas que o outro tem. Esse sim é um casal que tem um relacionamento íntimo. É quando eu mostro a minha nudez, não a minha nudez de fora, não somente a minha nudez de fora, mas a minha nudez de dentro. Quando eu estou sem as minhas armaduras, quando eu estou sem o meu escudo, quando eu estou sem o meu capacete para me proteger, todas as minhas justificativas diante da vida, quando eu tiro toda essa armadura e quando eu estou só eu e eu mesma, só eu e as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, é aí então que eu me torno íntimo do outro. Porque é quando o outro entende as minhas limitações, é quando o outro entende as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, é aí então que o outro entende quem eu sou e ele tem uma maior facilidade no processo de me aceitar assim como eu sou, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Vou dar um exemplo muito claro para vocês sobre isso. Se eu falar para vocês que quando, um exemplo fictício, se eu falar para vocês que quando criança eu caí e machuquei o joelho ou alguma parte da minha perna e por conta disso hoje eu manco relacionado a esse acidente, vocês me pediriam para correr uma maratona? Eu acredito que a resposta seja não, né? Por quê? Porque ninguém vai pedir uma pessoa que tem uma dificuldade na perna para correr uma maratona, porque sabe a limitação daquela pessoa em relação àquela perna e o quanto que ela vai precisar da perna para poder correr aquela maratona. Então entende a importância de você conhecer as limitações e as fraquezas do seu cônjuge? Porque uma vez que você sabe onde estão essas limitações, você não vai exigir dele algo que ele não pode entregar, algo que ele não pode oferecer. E é aí que está a mágica, e é aí que está a base forte da relação, uma profunda amizade. O Dr. John Gottman é um doutor, é um psicólogo muito relevante nos Estados Unidos, inclusive ele tem uma das maiores pesquisas relacionadas a casamento, foram feitas por ele. O Dr. John Gottman, ele também tem um laboratório do amor lá nos Estados Unidos, onde ele fez várias, centenas de pesquisas com casais. Ele pegava vários casais, colocava dentro de uma amostra, depois pegava outros casais, colocava dentro de outra amostra e ali ele ia fazendo comparações de casais que são felizes, de casais que são infelizes, dos casais mestres e dos casais desastres. E aí ele explicava por que casais mestres conseguiam ser felizes e por que casais desastres não conseguiam ser felizes. Ele conseguia ter números que mostravam, porcentagens que realmente mostravam por que a diferença de casais felizes dos casais infelizes. E uma das diferenças dos casais felizes para os casais felizes é que os felizes, eles têm a amizade como base profunda da relação deles. E
para que tenha-se essa amizade profunda, o Dr. John Gottman disse que essa amizade ele precisa de 3 componentes. E eu vou falar para vocês esses três componentes aqui agora. Bom, o primeiro componente é um conhecimento profundo, um mapa do amor rico em detalhes. Então esse é o primeiro componente da amizade de vocês, da amizade conjugal. Ela precisa ter um conhecimento profundo e mútuo, um mapa do amor rico em detalhes. O que é esse mapa do amor? Bom, o Dr. John Gottman, ele criou esse mapa do amor. Ele criou uma lista com 30 perguntas que fazem com que você entenda melhor quem é o seu cônjuge, os gostos, os desejos, os maiores sonhos, as maiores vulnerabilidades, as maiores dificuldades, né? O que foi a coisa mais importante da vida dele até hoje, quem são as pessoas mais importantes da vida dele, qual a cor preferida, a comida preferida, lugar preferido, qual é uma coisa que ainda não se realizou na vida dele. Perguntas simples, básicas, mas que por conta de serem tão básicas, serem tão simples, muitas vezes nós não fazemos ela ao longo dos dias, dos meses, dos anos que estamos juntos. E aí, alguns casais, eles podem até fazer essas perguntas logo no início do relacionamento, quando estão namorando, quando a paixão tá lá avassaladora, quer saber tudo sobre o outro, quer entender tudo sobre o outro. Essas perguntas podem até surgir, mas ao longo do tempo elas vão se perdendo. E o que acontece? A gente muda. Nós não somos a mesma pessoa de 10 anos atrás, não somos a mesma pessoa de 5 anos atrás. Nós estamos em constante transformação, junto com a sociedade, junto com a tecnologia, junto com a história de vida que nos acompanha, né? As pessoas, elas conseguem nos transformar à medida que vamos nos relacionando, porque somos seres influenciáveis. Então a gente tende a mudar ao longo dos anos. E se aquele casal continua vivendo baseado em quem é o cônjuge, baseado nas primeiras perguntinhas dos primeiros dias juntos, aquele cônjuge já não existe mais, porque a gente muda o nosso gosto em relação à cor, em relação à roupa, em relação a gostar de festa ou gostar de ficar em casa. Tudo isso vai mudando, baseando na nossa maturidade, na nossa construção de vida. Então, a importância de estar sempre renovando esse mapa do amor. Então, o que seria o mapa do amor? Seria a resposta de todas essas perguntas, que se vocês se interessarem, vocês podem me pedir que eu encaminho para vocês, mas eu vou ler algumas delas aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Vocês mesmos podem construir essa lista de perguntas que são a base para você construir o mapa do amor, ao qual você vai saber identificar quem é o seu cônjuge, você vai poder falar tudo sobre ele. Você é a pessoa que tem que saber mais sobre o seu cônjuge e vice-versa. Ele é a pessoa que tem que mais saber falar sobre você. Quando alguém vier falar alguma coisa sobre você, ele vai saber exatamente o que dizer. Ele vai falar: não, essa não é minha esposa. Não, o meu esposo jamais faria isso. Ou você vai falar: eu realmente sei que ele é assim. Ou eu realmente sei que ela agiria assim. Realmente ela é dessa forma. Quando alguém vier trazer uma informação sobre o seu cônjuge, você não vai ficar surpreso. Simplesmente você vai se alegrar e vai falar: eu conheço a esposa que eu tenho, eu conheço o marido que eu tenho. Então, você vai ter a chance de diminuir as surpresas que você vai ter ao longo da vida. Porque a verdade é que é uma vida inteira pra gente conhecer a outra pessoa. A gente pode passar 14, 20 anos, 30 anos juntos. Ainda assim, essas pessoas, elas vão nos surpreender ao longo da vida. Mas à medida que a gente vai ficando mais perto, à medida que ficamos mais tempo junto, mais chances da gente conhecer profundamente o outro. Mas é claro, você precisa construir esse mapa do amor. Eu vou ler pra vocês algumas dessas perguntinhas, tá? Olha só quais são elas. Quem são meus 2 amigos mais próximos? É para você perguntar pro seu cônjuge. Qual é a minha banda, compositor ou instrumento favorito? Quais são os estresses que tenho enfrentado ultimamente? Quem é o meu parente preferido? Qual é o meu website favorito? Qual é um dos meus maiores medos ou o pior cenário que eu possa temer? Qual é a minha hora preferida do dia para fazer amor? Tem casais que têm 20 anos que estão juntos e não sabem qual é a melhor hora para fazer amor pro outro, qual é as expectativas do outro em relação ao sexo, qual é os maiores desejos, as maiores fantasias, porque falta diálogo, falta a construção de um mapa do amor, falta a construção de um aprofundamento mútuo em relação ao conhecimento do outro sobre o outro.
Mais algumas perguntas. Olha, qual é uma das minhas melhores experiências de infância? Qual é o tipo de presente que eu mais gosto? Qual foi as minhas férias favoritas? Seu cônjuge sabe? Você sabe qual foi as suas férias favoritas? Você já disse para ele alguma vez? Ele já perguntou? Qual é uma das minhas melhores formas de relaxar? Quem é para mim uma grande fonte de suporte sem ser você? Qual é uma das minhas atividades preferidas de fazer nos finais de semana? Qual é o lugar para relaxar dos meus sonhos? O que eu considero como um trabalho ideal? Qual é o meu feriado preferido? Com o que mais me entristeço? Gente, todas essas perguntas são extremamente importantes. Tá vendo que assim você vai saber para onde ir, você vai saber aonde não ir, você vai saber como abordar o seu cônjuge, você vai saber como não abordar o seu cônjuge. E assim fica mais fácil. O que o mapa faz? Como um mapa nos auxilia? Ele nos auxilia a não nos perdermos no caminho, ou a não pegarmos caminhos difíceis, cheios de buraco, atalhos que não vão dar em lugar nenhum, caminhos que podem trazer um estrago no nosso carro, podem até nos causar um acidente. Não é isso que o mapa faz? É mais ou menos para isso também que o mapa do amor vai funcionar para vocês. Vocês vão saber para onde ir, vocês vão ter um direcionamento. Vocês sabendo onde são as maiores feridas do seu cônjuge, você não vai cutucar ali, você não vai mexer ali. Pelo contrário, você vai acolher aquela ferida, você vai colocar um band-aid, você vai colocar um esparadrapo, você vai colocar um remedinho, você vai cuidar constantemente daquela ferida, para que aquela ferida não abra, mas pelo contrário, ela cicatrize. É assim que acontece com casais que são íntimos profundamente e conhecem as limitações, as fraquezas e as vulnerabilidades do seu cônjuge. Então, bora lá? Bom, o segundo componente que o Dr. John Gottman disse sobre essa amizade profunda que os casais têm é que precisam ter uma forte admiração, uma forte fonte de carinho e de admiração pelo outro. Gente, a gente sabe que os relacionamentos eles não sobrevivem se não existir um carinho e se não existir uma admiração pelo outro. Porque nós somos dependentes disso. Será que o outro gosta de mim? Será que o outro gosta do jeito que eu sou? Será que ele se importa de eu ser assim? Será que ele me admira por essa ou por aquela qualidade? Então a gente tem essa necessidade de ser realmente admirados. A gente precisa entender o quanto o outro nos admira. E a gente também precisa de carinho, né? Sem demonstração de carinho, seja você chegar com um presentinho, seja você dar um abraço no meio do dia, seja mandar uma mensagem carinhosa no final do dia, seja uma mensagem de estou com saudade de você, volte logo, ou você podia estar aqui, eu estou pensando em você, você é a pessoa mais importante da minha vida. Detalhes simples, o carinho ele está relacionado àquelas coisas simples da vida, um abraço, um beijo, né, um perfume simples, um bombom, uma caixa de chocolates, uma flor que é pegada no jardim ou pelo caminho da rua, ou um emoticiozinho, um coraçãozinho que é mandado no meio do dia. São tantas formas de explicar e de demonstrar o quanto a gente sente carinho e admiração pelo outro, que a gente poderia fazer aqui também uma lista. Mas o segundo componente dessa amizade profunda deve ser uma forte fonte de carinho e de admiração. O terceiro componente é se voltar para as demandas de conexão emocional um do outro com regularidade. O que é isso, gente? É vocês voltarem, é vocês trazerem o olhar de vocês para as necessidades daquele cônjuge, para as necessidades emocionais daquele cônjuge com regularidade. Isso é com frequência, se possível todos os dias, tentar identificar como você está hoje. Como foi o seu dia hoje? O que aconteceu? Por que você está meio abalado? Ou por que você está um pouco estressado? Ou porque você está um pouco nervoso? Ou qualquer outra coisa que realmente você só vai conseguir ver alguma diferença no humor, na qualidade das emoções dele, se você tiver realmente um olhar cuidadoso para as demandas de conexão emocional do seu cônjuge. Eu lembro que esses dias eu vi um filme e era um filme relacionado, se tratando de pessoas, de missionários, que cuidavam de homens e mulheres sem teto, homens e mulheres que não tinham onde morar. E eles desenvolviam alimentos todos os dias para aquelas pessoas. E aí uma das pessoas, dos homens que não tinha onde morar, né, que eles ajudavam, que eles preparavam o almoço para ele todos os dias, ele disse assim: o que você faz quando você traz um almoço para mim? Ele perguntou para o missionário. O missionário falou: eu mato a sua fome, eu te ajudo a não morrer de fome, né? Ele falou assim: não,
você não muda a minha situação, ou seja, a situação dele ser sem teto, mas significa que você olhou para mim. Significa que você voltou o seu olhar para mim e que você se importa comigo. Então, muitas vezes, talvez você não vai conseguir tirar a pessoa da situação que ela está. Você não vai conseguir ajudar a mudar o que ela está sentindo, mas ela vai entender que alguém se importa com ela. Ela vai entender que ela tem aonde acessar e ela vai conseguir ter uma conexão com você a ponto de realmente, na maioria das vezes, talvez até ajudar e tirar ela daquela situação. O que a gente precisa saber é que tem um outro olhando pra gente. É saber que tem um olhar cuidadoso e de compaixão relacionado às nossas maiores dificuldades, às nossas maiores demandas de conexão emocional. Então, quando você olha para o outro, você está dizendo, eu me importo com você. Tem até a cena de um outro filme que eu posso citar aqui para vocês também, que é a cena do filme Avatar, aquele que tem aqueles caras grandes azul, né? Você consegue se lembrar como é que eles falavam eu te amo um pro outro? Eles não diziam eu te amo, ou I love you, ou eu te amo em nenhuma de outras línguas. Mas na verdade, eles falavam I see you. E o outro respondia I see you too. O que é I see you em inglês? É eu vejo você. E o outro dizia eu vejo você também. A forma de dizer eu te amo, ela é basicamente você dizer que você está olhando para o outro, que você se importa com ele. Essa é a maior demonstração de amor que você pode dar ao seu cônjuge. E aqui a gente fecha os três componentes da amizade profunda que precisa existir entre você e o seu cônjuge. Não adianta você ficar brigando, não adianta você ficar reclamando, meu casamento não muda, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue se entender, somos dois estranhos dentro da mesma casa. Como é que você muda a situação de você estar aqui e ter um estranho do seu lado? Né? Muitas vezes a gente está num ponto de ônibus e tem uma pessoa estranha do meu lado. Muitas vezes eu estou num consultório, algum lugar, aguardando ser atendida, tem vários estranhos próximos a mim sentado ali. E como eu mudo essa situação de que aquela pessoa é estranha? Conversando, perguntando para ela qual é o seu nome, onde você mora, você está aqui por alguma demanda específica, com o que você trabalha? Você tem filhos? Você é casado, é solteiro, é viúvo? É assim que a gente acessa o outro, perguntando, conversando. Então vocês só vão deixar de ser dois estranhos morando na mesma casa e terem uma amizade, um laço profundo no momento que vocês começarem a perguntar um pelo outro e entender sobre o outro. Você precisa entender do seu cônjuge igual um médico entende do corpo humano. Você precisa entender do seu cônjuge igual um jogador de futebol entende de futebol. Você precisa entender sobre o seu cônjuge igual uma cabeleireira entende de cabelo. Você precisa entender o seu cônjuge igual uma mãe entende de um filho. É isso, porque a relação conjugal é a relação mais profunda e mais importante da nossa vida. E por que você ainda não conhece o seu cônjuge? Vai conversar com ele, vai construir o seu mapa do amor e ter uma base forte no seu relacionamento conjugal, que é a amizade, ao qual pode vir qualquer tempestade, nada vai abalar a relação de vocês. Eu fico por aqui, obrigada por estar comigo até aqui. Se você ainda não deu like, deixa o like para que esse vídeo possa ser mostrado e chegue para mais pessoas. Encaminhe também para algum amigo que realmente precise ouvir tudo isso que eu falei para você. E não se esqueça de se inscrever. Também, se for possível, me deixe aqui um comentário, um feedback de como foi importante para você ouvir todas essas coisas que foram ditas aqui. Um abraço, até a próxima!